Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou do município de Piraquara e venho trabalhar esse conceito da Física com vocês. Agora estamos começando o nosso segundo trimestre, porém, antes do início de nossas aulas, algumas informações importantes para vocês. Então, assim, aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. Registrem sempre a sua presença no link do Classroom. Não esqueçam, estudantes, vocês precisam estar mantendo isso de maneira coerente para que a escola esteja analisando o seu vínculo com o conhecimento, ok? Então, vamos ali ao conteúdo da nossa aula? Então, dessa vez, estamos mudando um pouco o panorama do conteúdo que estávamos vendo. Saímos, então, da parte da termodinâmica e estamos avançando para o conceito da óptica. Então, vamos lá compreender um pouco como que foi essa evolução. Então, me acompanhe aqui na tela. A óptica é a parte da física que estuda fenômenos que envolvem a luz. Dois exemplos aqui que eu venho trazer para vocês. A ideia de lâmpada e também a ideia do nosso Sol. Ambas as estruturas que temos ali acabam trabalhando sempre como fontes luminosas. E isso é de suma importância para esse desenvolvimento. Porém, dentro de todo o avanço da ciência, que isso acabou generalizando, esses aspectos, esse panorama, não foi assim do dia para a noite que teve esse desenvolvimento. Durante muitas gerações, isso acabou trazendo diversas contribuições para que hoje tenhamos uma noção bem ampla de como que acaba trabalhando com esse contexto. Então, me acompanhe na tela. Bom, a primeira pessoa que eu venho trazer para vocês é um chinês chamado Mo-Tse. Na época, não existia ainda a China, mas ele era um pacifista e mestre da luz. Ele trabalhava com engenhosas estratégias para evitar conflitos e, mesmo assim, tinha um potencial extremamente amplo da ciência. Os seus desenvolvimentos acabaram trazendo uma das primeiras contribuições científicas para esse conceito da óptica, que é o que conhecemos como câmara escura. Nesse conceito da câmara escura, me acompanhem aqui na imagem, percebam que você vai ter uma paisagem. Nessa paisagem, então, você acaba inserindo ali como se fosse uma caixa e nessa caixa tem apenas uma única entrada para raios luminosos. Então, o que ele conseguiu perceber? Mo-Tse, nesse contexto, ele percebia que a imagem que aparecia dentro dessa caixa, denominada então como câmara escura, apresentava a imagem de ponta cabeça com uma certa nitidez. Então, isso foi a primeira concepção que teve dessa base de câmara escura. Então, como mestre da luz, ele trouxe esse desenvolvimento, então, para os grandes pensadores da época. Um grande problema que teve a partir disso foi que a filosofia que ele trabalhava precisava da livre expressão, para que você conseguisse ter um desenvolvimento amplo. E por intermédio disso, a pessoa então que veio a estar trabalhando e organizando todo o sistema para ter a China como um país, simplesmente fez a primeira grande queima de livro da história. Então, muitos dos trabalhos de Mo-Tse acabaram se perdendo nesse primeiro grande incêndio de livros, certo? Então, e esse foi um dos efeitos que ele acabou trabalhando, o conceito da câmara escura. Bom, então vamos aqui ao nosso primeiro quiz. Então, por que a câmara escura possui apenas um pequeno orifício para a entrada da luminosidade? Alternativa A, para direcionar o feixe de luz, deixando a imagem nítida e eliminar o caos dos raios luminosos. Letra B, dimensiona os elementos naturais, com plena atuação ao longo do dia, como também à noite. Letra C, propicia uma imagem direita da mesma forma que o objeto observado. Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem nessa resposta.
Pessoal, o que vocês precisam compreender dentro desse aspecto, quando você acaba viabilizando o conceito da câmara escura, quanto maior for a luminosidade, melhor você vai ter como nível de nitidez e também como forma de você estar observando a imagem com mais clareza. Dentro desse conceito, me acompanhe então nas alternativas. Então, olha o que ele menciona na letra A. Para direcionar o feixe de luz, deixando a imagem nítida e eliminar o caos dos raios luminosos. Exatamente esse é o contexto que temos ali como uma resposta correta. Mas o porquê disso? Quando você acaba trabalhando com o conceito dos raios luminosos, eles acabam vindo de todas as direções. Então, quando você tem uma pequena abertura, você direciona esse feixe luminoso e, por intermédio desse contexto, você consegue ter uma imagem mais focada, com uma maior nitidez. Esse é o contexto. Essa é a estratégia da câmara escura. Por mais que tenhamos que essa ideia venha há mais de 2000 anos atrás, é isso que você tem como a base principal de uma câmera digital, de uma câmera fotográfica que você acaba trabalhando, e aí você tem essa ideia de maneira ampla, ok? Agora vamos analisar as outras opções. Por que estão erradas? Na letra B, ele dimensiona os elementos naturais com a plena atuação ao longo do dia e também à noite. Aqui, ao longo da noite, a câmara escura não funciona tão bem. Para fazer um paralelo, um balde grande consegue coletar muito mais chuva do que um balde pequeno. Então, nessa ideia, o que acontece? Quanto maior for a incidência luminosa, melhor vai ser a qualidade da imagem que você vai estar conseguindo observar ao longo dessa estrutura. Ao longo da noite, você fica muito restrito à luminosidade das estrelas, que são muito claras, entretanto, estão muito longe. E aí você não consegue ter uma imagem tão ampla. Aí você precisaria de uma abertura muito maior, que é o que temos os telescópios de grande porte. Vamos à letra C. Propicia uma imagem direita da mesma forma que o objeto observado. O que podemos observar ali, quando você acaba tendo esse conceito da câmara escura, a imagem que aparece, ela acaba sendo invertida, ou seja, de cabeça para baixo. Então, esse é o contexto que acabamos tendo dentro desse aspecto, ok? Então, vamos à próxima tela. Então, Motze, no livro Contra o Destino, Motze propõe um teste triplo. Para isso, você não podia estar aceitando necessariamente a base científica que tinha anterior a ele. Esse teste triplo é constituído de 3 elementos. Questione a sua base. Pergunte se pode ser verificada pela visão e pelo sentido de pessoas comuns. Pergunte como deve ser aplicada para beneficiar o maior número de pessoas. Isso é o princípio do que conhecemos como filosofia da ciência. É o teste que você vem trazer para que tenha aplicabilidade. Então, isso é a estruturação que temos dentro desse aspecto da luminosidade, ok? Me acompanhe, então, na próxima tela. Agora, avançando para a época dourada do islamismo, temos aqui Ibn al-Hazm, que também acabou trabalhando com diversos componentes científicos, também caracterizado como mestre da luz, e ele não aceitava ou acatava as ideias das pessoas que vieram antes dele. Uma das ideias que tinham era que quando você observava uma estrela, o raio luminoso sairia do seu olho, avançaria até a estrela e novamente seria captado pelo seu olho. Ele imaginava que aquela situação era um pouco complicada e complexa justamente por causa da distância, e ele não aceitou aquilo como referência. A partir disso, ele começou a estar trabalhando com algumas pessoas e a partir disso ele tinha a estrutura de buscarem a verdade. Foram conhecidos como os buscadores da verdade. Por intermédio disso, então, ele criou o que conhecemos hoje como método científico. Lógico que de maneira não tão aplicada como é hoje. Temos muita tecnologia em tempos atuais. Mas na época ele conseguiu dar um passo muito substancial para isso. Bom, nesse contexto, também pegando a ideia, ele acabou criando a câmara escura e aí ele conseguia perceber e mostrar para os califas que você tinha essa característica da luz. Um dos aspectos que ele fez dentro da câmara escura foi pegar esse orifício e basicamente com uma régua de madeira conseguiu fazer um grande avanço na ciência, percebendo que a luz se direcionava em linha reta. Então, isso foi o aspecto, foi uma evolução muito ampla para a época, ok? Então, dentro desse conceito, o que temos ali? Todo esse desenvolvimento científico e tecnológico foi avançando gradativamente. Então, vamos ali ao nosso segundo quiz.
O experimento de Ibn al-Hazen comprovou que, letra A luz em um meio homogêneo se propaga em linha reta. Letra B, a independência de raios luminosos. Letra C, a reversibilidade dos raios luminosos. Um momentinho para vocês pensarem na resposta.
Bom, vamos lá então, prezados estudantes. Analisando aqui o contexto que temos aqui, então estamos trabalhando com toda a desenvoltura que temos aqui dos primórdios, da parte da óptica. Então vamos ali aos conceitos que temos então. Aqui ó, o experimento de Ibn al-Hazen comprovou que a luz em um meio homogêneo se propaga em linha reta. Bom, o que quer dizer o meio homogêneo? É o mesmo. Então você está analisando o começo da estruturação da luminosidade no ar e continua sempre sendo no ar. Então isso é o meio homogêneo, ele não está mudando de um componente para o outro, passando pela água no meio do caminho, por exemplo. Então aí você tem isso como estrutura e foi o que analisou de maneira correta. Entretanto, dentro do princípio das características da óptica, então temos esse aqui que são leis que acabam trabalhando. E aí temos a independência de raios luminosos e também a reversibilidade de raios luminosos, mas foi desenvolvido ao longo do tempo. Ok? Bom, me acompanhe então no próximo slide. Então, ainda no conceito da óptica, tivemos então Isaac Newton. Isaac Newton, então, ele aos 19 anos, ele conseguiu perceber e desvendar o mistério do arco-íris. Então, qual que era a ideia do arco-íris? Todos conseguiam perceber essa característica da coloração: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E como que ele conseguiu perceber isso? Por intermédio de experimentos que ele fez na sua casa, ele utilizou um prisma. E esse prisma, o que acontecia? Quando você tinha a incidência da luz branca, ela se quebrava aonde você tinha que a luz branca assumia 7 pequenas divisões. Cada uma dessas divisões tinha uma frequência diferente, cada uma tinha uma coloração diferente. A velocidade da luz nesse componente, ela se mantém quase igual, porém é muito sutil essa diferença. E dentro desse conceito, você consegue perceber essa variação. E temos isso, por exemplo, quando você consegue perceber o conceito do arco-íris. Então você tem as cores, elas acabam trabalhando ali numa composição onde tem a velocidade ligeiramente diferente. E dentro dessa estruturação, você consegue ter a percepção visual de cores diferentes. Dentro desses componentes, a cor vermelha se desloca muito mais rápido do que as outras cores, comparando com o violeta, que são os extremos que temos ali, ok? Então, vamos ali então para o nosso primeiro exercício. Ele fala ali, analise as proposições a seguir. Em um prisma ou em gotículas de água, a luz branca se separa devido à diferença da velocidade da luz com que as cores se deslocam. Segunda opção, a luz vermelha é mais veloz do que a luz violeta. Terceira opção, o prisma desloca a luz para as localidades ligeiramente diferentes, causando a percepção das cores. Então, um momentinho para vocês responderem essa questão.
Vamos lá então compreender o que Isaac Newton conseguiu determinar. Me acompanhe ali nas alternativas. A primeira, em um prisma ou em gotículas de água, a luz branca se separa devido à diferença da velocidade da luz com que as cores se deslocam. Perceba aqui, prezado estudante, o que acontece. Você consegue perceber isso em um prisma, entretanto, você só consegue perceber o conceito de um arco-íris logo após uma pancada de chuva. Então você vai ter que no ar atmosférico tem muitas gotículas de água e de fato é o que acontece, entretanto do lado oposto. Se o Sol está para esse lado, você vai conseguir observar o arco-íris desse lado, ok? Então isso é importante estar frisando. Então a primeira alternativa aqui está correta. A segunda alternativa, a luz vermelha é mais
mais veloz do que a luz violeta. Perfeito, é isso mesmo, que eu até tinha abordado ali ao longo da explicação. E a terceira, o prisma desloca a luz para localidades ligeiramente diferentes, causando a percepção das cores. Perfeito, esse é o contexto que temos aqui, ok? Então, vamos avançar para a nossa próxima tela. Então, temos aqui mais uma grande pessoa histórica nesse conceito da óptica, que foi William Herschel. William Herschel tinha o maior telescópio da história, pelo menos da época, e ele conseguia estar varrendo o céu ao longo da noite, percebendo as estruturas estelares e de constelações, e ao longo do dia ele fazia experimentos. Um dos experimentos que ele fez, ele pegou 3 termômetros, ele queria verificar a percepção, onde a cor azul e a cor vermelha, queria perceber se tinha cores diferentes. Ao lado, fora dessa região, ele acabou verificando ali um conceito que era o controle dele. Nessa ideia, o que acabou ocorrendo? Ele conseguiu perceber que a luz vermelha é ligeiramente mais quente do que a luz azul. Entretanto, esse controle que estava fora dessa linha do arco-íris, que é o que chamamos de espectro, o que aconteceu? A temperatura foi maior. Como estava abaixo da característica do vermelho, ficou conhecido como o infravermelho. Você não observa o infravermelho, mas você percebe que quando você sai ao sol, você é aquecido por ele. Então, isso é uma característica que temos ali. Também mais um grande avanço científico, ok? Então, vamos ali então analisar o conceito de Joseph Fraunhofer. Essa pessoa trouxe uma característica muito específica e muito peculiar. Ele acabava trabalhando na Bavária e tinha o sistema de lentes melhores para telescópios do planeta. E ele conseguiu pegar, por intermédio de experimento com prismas e um tipo de telescópio que é chamado teodolito, e ele conseguiu fazer algumas observações. Quando ele acabou trabalhando, mesclando o conceito do prisma com o teodolito, ele conseguiu perceber que naquelas linhas espectrais haviam falhas. Mais de 100 anos houve pesquisas para desvendar o que eram aquelas linhas de Fraunhofer. Mas o que isso quer dizer? Se você está observando um objeto, temos o seu espectro. O espectro é a assinatura atômica de cada um desses componentes. Conforme você tem essas linhas pretas que ficam na vertical, você tem a composição química daquele componente. O que isso quer dizer? Me diga o que você está vendo que eu digo do que é feito. E aí você tem a estrutura atômica. Por intermédio disso, dos trabalhos de Joseph Fraunhofer, você consegue estar pegando o componente de atmosferas planetárias e você consegue dizer com exatidão quais os componentes químicos que aparecem. Também você pode analisar galáxias e analisar do que elas são feitas. E percebeu-se ao longo dessas pesquisas que a mesma matéria ao qual somos constituídos, o nosso planeta é constituído, tem abundância no universo. Tudo por intermédio desses conceitos que temos aqui dentro da base da óptica, ok? Então, vamos avançar aqui. Mais um exercício e fala ali, ó, as linhas espectrais de Fraunhofer permitiram, então vamos lá, primeira, perceber que o universo é feito dos mesmos elementos. Segundo, perceber que elementos estelares podem ser os mesmos presentes na Terra. Terceiro, analisar a composição química de objetos distantes. Então, mais um tempinho para vocês resolverem essa questão.
Prezado estudante, vamos entender o que está ocorrendo aqui, ok? Então, vamos compreender o que foi esse desenvolvimento científico por Joseph Fraunhofer e o que isso acabou trazendo de contribuição para a ciência. Me acompanhe na tela. Ele falou ali, perceber que o universo é feito dos mesmos componentes, dos mesmos elementos. Perfeito, pessoal, é isso mesmo. Então você não tem componentes assim específicos ou diferentes do que vocês conhecem na tabela periódica numa estrela, por exemplo. Os mesmos elementos que tem numa estrela são os mesmos que acabam tendo em um planeta. Lógico que há temperaturas diferentes, mas aí você tem essa mesma base, ok? Então a primeira alternativa está correta. Vamos à segunda. Perceber que elementos estelares podem ser os mesmos presentes na Terra. Então, acabei já respondendo isso na primeira alternativa. Então, temos todo esse contexto que a gente consegue estar trabalhando dentro dessa mesma base de análise. Vamos à terceira aqui. Analisar a composição química de objetos distantes. E aqui você consegue estar trabalhando, porque na área da astronomia, que é uma área a qual eu me encanto muito, então você consegue perceber que os objetos estão extremamente distantes. Mas aí você consegue estar percebendo que nesse conceito, por intermédio das linhas espectrais, você consegue estar vinculando elementos químicos que existem lá com as coisas que temos aqui na Terra. Então você consegue estar trabalhando com esse paralelo. Dentro desse contexto, então, conseguimos fazer essa percepção. E essa alternativa aqui também está correta. Você, mesmo à distância, você consegue ter a interação e perceber que esses elementos são basicamente os mesmos, certo? Então, isso é a estrutura que temos. Lógico que há temperaturas diferentes, certo? Então, temos aqui que a alternativa 1, 2, 3 está correta. Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra E, que acaba trabalhando com todas elas. Já no século XX, temos assim Edwin Hubble. Esse nome talvez vocês já devam conhecer, porque o telescópio espacial Hubble é em homenagem a ele, e no Monte Palomar, nos Estados Unidos, ele conseguiu perceber uma grande situação. Nessa situação que ele conseguiu perceber por intermédio das linhas de Fraunhofer, ele conseguiu perceber que você tinha deslocamento das galáxias em função ao nosso planeta. Mas o que estava ocorrendo? Período esse é denominado como inflação. Isso indica que o nosso universo ainda está em expansão. Aí você tem galáxias que estão se afastando, tem galáxias que estão se aproximando, aí já não vou nem abordar a Terra e sim a Via Láctea. Então, aí você consegue perceber que essas variações você consegue perceber em conceitos que é chamado de Blue Shift e Red Shift, onde você tem esses desvios que você acaba analisando. Quanto mais para longe que você acaba percebendo esses conceitos, o desvio é mais para o vermelho. E aí você vê a característica mais avermelhada. Quando você tem que esse conceito acaba se aproximando, as galáxias da Via Láctea, aí você vai ter o Blue Shift. Ou seja, você consegue perceber uma cor um pouco mais azulada. Então, isso é um conceito. São técnicas extremamente científicas que acabamos trabalhando dentro dessa estruturação. E aí você tem, assim, um conceito onde você acaba trabalhando, passando por pelo menos 3 continentes, onde você consegue estar tendo toda uma percepção de todo um desenvolvimento histórico. Lógico, não são todos os nomes que tem, porque tiveram diversas contribuições, mas eu acabei focando nos principais para trabalhar com vocês. Então, o que eu quis trazer, abordar para vocês nessa aula, esse primeiro momento da óptica, para que a gente consiga compreender quais foram os seus avanços, quais foram os seus desenvolvimentos e como ela foi caminhando ao longo desses séculos e milênios. Então, era esse o contexto que eu queria trabalhar ao longo dessa aula. Então, um grande abraço e nos vemos na próxima aula.